O café escaldante pingava do meu cabelo no chão da cozinha, cada gota se misturando às minhas lágrimas enquanto eu me agachava ali, tremendo. A sensação de queimação no meu couro cabeludo não era nada comparada ao fogo da humilhação que ardia em meu peito. Acima de mim, meu marido Austin estava com a caneca vazia na mão, o rosto contorcido pela mesma satisfação cruel que eu já vira tantas vezes. Sua mãe, Cláudia, estava sentada à mesa da minha cozinha, batendo palmas como se tivesse acabado de assistir ao seu programa favorito. Mas então aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. Meu filho de 6 anos, Kiker, que estava sentado calmamente num canto com sua própria xícara de café, o tipo que eu fazia para ele, basicamente com leite e apenas um pouco de café para que ele se sentisse adulto, de repente se levantou. Seu rostinho estava vermelho, suas mãos tremiam com uma emoção que eu nunca tinha visto nele antes. O que ele fez em seguida viraria nossas vidas de cabeça para baixo e desencadearia uma cadeia de eventos que colocaria meus agressores de joelhos. Mas para entender como chegamos a esse momento, preciso levá-los de volta ao ponto em que tudo começou. Meu nome é Lucy Austin, embora eu desejasse poder retirar esse sobrenome e tudo o que ele representa. 6 anos atrás, se alguém me dissesse que eu ficaria encolhida no chão da minha cozinha enquanto meu marido me despejava café quente por diversão, eu teria rido. Eu era forte, independente e bem-sucedida. Eu tinha uma carreira próspera como consultora financeira, meu próprio apartamento no centro de Seattle e uma conta bancária que poderia sustentar qualquer sonho que eu pudesse ter. Mas o amor, ou o que eu pensava ser amor, tem um jeito de tornar até as pessoas mais fortes vulneráveis. Conheci Austin Peter em uma cafeteria, o que agora parece uma ironia cruel. Ele era charmoso, bonito e tinha um jeito de me fazer sentir como se eu fosse a única mulher no ambiente. Ele trabalhava na construção civil, ou pelo menos foi o que me contou, e falava do sonho de abrir o próprio negócio. Ele era diferente dos executivos conservadores com quem eu costumava sair. Mais rude nas bordas, mais realista. Você é boa demais para um cara como eu, ele dizia, exibindo aquele sorriso torto que fazia meu coração disparar. Mas vou trabalhar todos os dias para merecer você. Essas palavras deveriam ter sido um sinal de alerta. Em vez disso, me fizeram querer provar que ele estava errado para mostrar que ele era digno de amor. Eu estava tão ocupada tentando apoiá-lo que não percebi como ele estava me destruindo aos poucos. O primeiro sinal surgiu 3 meses depois do nosso relacionamento. Eu estava trabalhando até tarde em um caso de cliente particularmente desafiador quando Austin apareceu no meu escritório sem avisar. Querida, você perdeu nossa reserva para o jantar, disse ele, mas seu sorriso não alcançou seus olhos. Sinto muito, eu disse, genuinamente apologética. Essa fusão é mais complicada do que eu esperava. Podemos remarcar para amanhã? Seu maxilar se contraiu quase imperceptivelmente. Sabe de uma coisa, Lucy? Às vezes me pergunto se sua carreira é mais importante para você do que eu. A acusação me atingiu como um tapa. Isso não é justo, Austin. Você sabe o quanto significa para mim. Sei? Ele sentou-se na beirada da minha mesa, sua voz assumindo um tom magoado que fez meu peito doer. Porque, do meu ponto de vista, parece que você sempre escolhe o trabalho em vez da gente. Acabei saindo cedo naquela noite, abandonando os documentos de fusão que minha equipe precisava para a manhã seguinte. Isso me custou credibilidade com meus colegas e quase nos fez perder o cliente. Mas Austin ficou tão grato, tão amoroso depois, que me convenci de que valia a pena. Foi assim que tudo começou, pequenos compromissos que pareciam razoáveis no momento, mas que se somaram a algo muito maior. Ele fazia beicinho quando eu trabalhava até tarde, ficava de mau humor quando eu fazia planos com amigos e, de alguma forma, sempre tinha uma crise que exigia minha atenção imediata sempre que eu tinha algo importante para fazer. Eu preciso tanto de você, Lucy, ele dizia, me abraçando forte. Você é tudo o que eu tenho. Quando ele me pediu em casamento, eu estava tão isolada do meu sistema de apoio e tão dependente da aprovação dele que dizer sim parecia a única opção. O casamento foi pequeno, apenas a família dele e alguns dos meus amigos restantes. Meus pais haviam morrido em um acidente de carro 2 anos antes, deixando-me com uma herança substancial que Austin de repente pareceu muito interessado em discutir. Devíamos juntar nossas finanças, sugeriu ele em nossa lua de mel. O que é meu é seu e o que é seu é meu, certo? Fiquei tão feliz por finalmente pertencer a alguém novamente, por ter uma família, que concordei sem hesitar.
Em um mês, Austin tinha acesso a todas as minhas contas. Em 6 meses, minha herança desapareceu. Investi em seus empreendimentos comerciais que nunca pareciam se materializar. Não se preocupe, querida, ele dizia sempre que eu perguntava sobre o dinheiro. Estou trabalhando em algo grande. Você vai ver. Mas o que vi foi uma conta atrás da outra vencida e Austin passando mais tempo em bares do que em qualquer outro local de trabalho. Quando sugeri que ele talvez devesse procurar um emprego estável, sua resposta foi rápida e brutal. Está me chamando de fracassado? Ele perguntou, elevando a voz até um grito. Depois de tudo que sacrifiquei por você, o que você sacrificou? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. A mão dele se moveu tão rápido que mal a vi chegando. O tapa ecoou pelo nosso apartamento, seguido por um silêncio tão completo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Olha o que você me fez fazer, disse ele, com a voz repentinamente suave e entrecortada. Meu Deus, Lucy, me desculpe. Eu nunca quis dizer isso. Você só me pressionou muito. Ele chorou naquela noite. Lágrimas de verdade encharcaram minha camisola enquanto ele me abraçava e prometia que aquilo nunca mais aconteceria. Ele foi tão convincente, tão genuinamente arrependido, que eu acreditei nele. Mais do que isso, eu acreditava que a culpa era parcialmente minha por pressioná-lo quando ele estava claramente com dificuldades. Na manhã seguinte, ele me trouxe café na cama e me disse que tinha conseguido um emprego em uma construtora do outro lado da cidade. Vou melhorar, sussurrou ele contra meu cabelo. Você merece muito mais do que tudo o que eu tenho te dado. Por algumas semanas, as coisas melhoraram. Austin saía para o trabalho todas as manhãs e voltava para casa com histórias sobre seus colegas de trabalho e os projetos que estavam construindo. Ele era atencioso e amoroso, o homem por quem eu havia me apaixonado. Comecei a acreditar que tínhamos superado a situação. Aí engravidei. Descobrir que estava grávida do Riquet deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida. Em vez disso, marcou o início da minha transformação de esposa em prisioneira. Isso é perfeito, disse Austin quando lhe mostrei o teste positivo. Agora você pode largar esse emprego e se concentrar em ser uma esposa e mãe de verdade. Eu amo meu trabalho, protestei. Além disso, precisamos da renda, principalmente com um bebê a caminho. Seu rosto escureceu. Você está dizendo que eu não consigo sustentar minha própria família? Não foi isso que eu quis dizer. Porque é isso que parece. É exatamente isso que parece. Ele estava parado, andando de um lado para o outro na nossa pequena sala de estar como um animal enjaulado. Minha própria esposa não acha que eu seja homem o suficiente para cuidar dela e do nosso filho. Austin, por favor. Não. Ele bateu a mão na parede, deixando um amassado. Estou farto de você me castrar sempre que pode. Uma mulher de verdade confiaria no marido para resolver as coisas. A briga que se seguiu foi brutal. Ele não me bateu. Ele era esperto demais para isso, principalmente com um bebê a caminho. Mas suas palavras feriram mais profundamente do que qualquer golpe físico. Você é egoísta, ele disparou. Você se importa mais com um trabalho idiota do que com a sua própria família. Que tipo de mãe vai abandonar o bebê para ficar sentada no escritório o dia todo? Quando ele terminou, eu estava chorando no sofá, convencida de que talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse sendo egoísta. Talvez uma boa mãe quisesse ficar em casa e se dedicar inteiramente à família. Pedi demissão na semana seguinte. A reação de Austin foi tudo o que eu esperava. Ele foi carinhoso e grato, tocando constantemente minha barriga crescente e falando sobre o nosso futuro juntos. É assim que deve ser, ele dizia. Só nós, nossa pequena família. Você verá, Lucy. Não precisamos de mais ninguém. Mas sem meu emprego, eu não tinha renda. E, de alguma forma, o trabalho na construção civil em Austin tornou-se cada vez mais esporádico. A economia está difícil agora, ele explicava, acomodando-se em sua poltrona com uma cerveja enquanto eu lutava para equilibrar nosso talão de cheques. Muita concorrência por empregos. Comecei a trabalhar como freelancer, assumindo pequenos projetos de consultoria que eu podia fazer de casa. Não era muito, mas nos ajudou a sobreviver. Austin tolerava, desde que não interferisse em suas necessidades. Trabalho duro o dia todo,
ele dizia quando eu tentava cumprir um prazo. O mínimo que você pode fazer é ter o jantar pronto quando eu chegar em casa. A mãe dele, Cláudia, passou a me visitar com mais frequência à medida que minha gravidez avançava. Ela era uma mulher de rosto afiado, olhos cruéis e uma boca que parecia permanentemente distorcida em uma expressão de desaprovação. Desde o momento em que a conheci, percebi que ela achava que eu não era boa o suficiente para o seu precioso filho. O Austin me disse: "Você não vai mais trabalhar", disse ela durante uma visita, com a voz carregada de falsa preocupação. Deve ser muito difícil para ele, ter que arcar com todo o fardo financeiro. Ainda estou fazendo um trabalho de consultoria, respondi, tentando manter o tom de voz calmo. Ela fez um gesto de descaso. Bobagem de meio período. Austin precisa de uma esposa que possa sustentá-lo adequadamente, sem aumentar seu estresse. Queria ressaltar que eu vim apoiando a Austin desde o nosso segundo mês de casamento. Que minhas bobagens de meio período estavam pagando as compras que ela fazia e o teto sobre a cabeça dela. Mas Austin me observava com um olhar de alerta. E eu tinha aprendido a reconhecer os sinais de uma explosão iminente. Quando Riquer nasceu, pensei que tudo mudaria. Certamente, tornar-se pai inspiraria Austin a se destacar, a se tornar o provedor e protetor que ele dizia querer ser. Em vez disso, deu a ele uma nova arma para usar contra mim. Você não está segurando ele direito, ele criticava quando eu estava alimentando o Riquer. Ele está chorando porque você não sabe o que está fazendo. Talvez você devesse tentar levá-lo para passear, eu sugeria quando Austin reclamava da agitação do bebê. Eu trabalho o dia todo. Cuidar do bebê é seu trabalho. Mas ele não trabalhava o dia todo. Em algumas semanas, ele não trabalhava nada. Eu via de relance pela janela, sentado em sua caminhonete na entrada da garagem, falando ao telefone ou simplesmente olhando para o nada. Quando eu perguntava sobre isso, ele ficava furioso porque eu estava espionando e não confiava nele. O abuso físico começou quando Riquer tinha 6 meses. Austin chegou em casa bêbado uma noite, tropeçando nos móveis e xingando tudo que encontrava pela frente. "Onde está meu jantar?" ele perguntou. "Guardei um prato quentinho para você", eu disse, correndo para a cozinha. "Não tinha certeza de quando você chegaria em casa." "Você não tinha certeza." Ele me seguiu, a voz ficando mais alta. "Uma esposa deve ter comida pronta para o marido. Isso é básico." "Está pronto. Só preciso esquentar." Ele arrancou o prato das minhas mãos e o jogou contra a parede. Molho de espaguete espirrou na tinta branca como sangue. "Eu disse-o quente", ele rugiu. "Não lixo requentado." Riquer começou a chorar do berço no quarto ao lado. O som pareceu enfurecer Austin ainda mais. "Agora veja o que você fez. Você deixou o bebê chateado com sua incompetência." Tentei passar por ele para chegar até Riquer, mas Austin bloqueou meu caminho. Seu rosto estava vermelho de álcool e raiva, seus olhos arregalados. "Onde você pensa que vai?" "Riquer precisa de mim." Riquer precisa de uma mãe que saiba cuidar da família. Sua mão disparou e agarrou meu pulso, torcendo-o até eu gritar. Talvez se ele não fosse tão inútil, não chorasse o tempo todo. A dor no meu pulso não era nada comparada ao medo que crescia no meu peito. Não era só raiva. Era algo mais sombrio, mais perigoso. "Austin, você está me machucando." "Estou tentando te ensinar", disse ele, apertando-o com mais força. "Você precisa aprender a fazer as coisas direito da primeira vez." Ele me segurou ali pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos, seus dedos cravando em minha pele até eu ter certeza de que ele deixaria marcas. Por fim, ele me soltou com um empurrão que me fez cambalear para trás. "Limpa essa bagunça", ordenou, já indo em direção à sala. "E me traga outra cerveja." Fiquei na cozinha, segurando meu pulso latejante ouvindo meu bebê chorar, e percebi que estava em sérios apuros. O abuso virou rotina, tão previsível quanto o café da manhã e a cerveja da noite de Austin. Ele encontrava defeitos em alguma coisa. O jantar estava frio demais, quente demais, apimentado demais, sem graça demais. A casa estava bagunçada demais, estéril demais, algo que justificava sua raiva. Ele gritava, às vezes jogava coisas, às vezes me agarrava com força suficiente para deixar hematomas em lugares que não seriam visíveis.
Aí vinha o pedido de desculpas. Sinto muito, querida, ele sussurrava, me abraçando forte enquanto eu tremia. Sabe, eu te amo mais do que tudo. Às vezes, fico tão frustrado. Você entende, né? E de alguma forma impossível eu entendi, ou pelo menos me convenci de que entendia. Austin estava sob muita pressão tentando sustentar nossa família. O setor da construção civil era imprevisível. Ele estava fazendo o melhor que podia. Os hematomas nas minhas costelas contavam uma história diferente, mas me tornei especialista em escondê-los. Mangas compridas no verão, maquiagem para cobrir as marcas ocasionais no pescoço ou no rosto. Desculpas para eu me encolher quando me movia rápido demais. Ricky já estava andando quando a mãe de Austin começou a fazer exigências constantes em relação às nossas finanças já apertadas. O IPTU da minha casa aumentou, anunciou Cláudia durante uma de suas visitas semanais. Preciso de $3.000 até o final do mês. Levantei os olhos de onde estava ajudando Riquer com seus blocos. R$3.000? Cláudia, não temos esse dinheiro parado. Os olhos dela se estreitaram. Você está me dizendo que não vai ajudar a mãe do seu marido depois de tudo que Austin sacrificou por você? Não é que eu não vá ajudar, eu disse cuidadosamente. É que eu literalmente não tenho $3.000 para te dar. E aquele trabalho de consultoria que você sempre faz? Meu trabalho de consultoria rendia talvez $800 por mês em um mês bom. A maior parte foi para compras de supermercado e serviços públicos que a renda esporádica da construção civil de Austin não conseguia cobrir. Mãe, a Lucy tem razão, disse Austin. E por um momento, senti uma onda de gratidão. Estamos bem próximos agora. Então talvez a Lucy devesse arrumar um emprego de verdade, disparou Cláudia. Em vez de ficar mexendo no computador o dia todo enquanto você se esforça para sustentar a família. Brincando? Mordi a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Aquelas horas no computador foram a única coisa que nos impediu de sermos despejados. Vou dar um jeito, disse Austin, lançando-me um olhar que me embrulhou o estômago. A Lucy sempre consegue dinheiro quando realmente precisa. Naquela noite, depois que Riquer adormeceu, Austin me encurralou no nosso quarto. Precisamos discutir a situação da minha mãe. Austin, eu já te disse que não temos $3.000. Talvez eu consiga juntar algumas centenas se eu pegar um projeto extra, mas algumas centenas. A voz dele estava perigosamente baixa. Minha mãe me criou sozinha. Ela sacrificou tudo por mim. E você está me dizendo que o máximo que pode fazer são algumas centenas. Estou fazendo o melhor que posso com o que temos. Não, você está sendo egoísta. Como de costume, ele começou a andar de um lado para o outro, um sinal claro de que sua raiva estava aumentando. Sabe qual é o seu problema, Lucy? Você nunca aprendeu a priorizar a família. Eu coloco esta família em primeiro lugar todos os dias. Retruquei, sentindo minha própria frustração finalmente transbordar. Abdiquei da minha carreira por esta família. Fico em casa com o Riquer enquanto você desaparece por horas a fio. Trabalho à noite e nos fins de semana só para ter comida na mesa. O tapa veio sem aviso, forte o suficiente para virar minha cabeça para o lado e fazer meus olhos lacrimejarem. Nunca mais, disse ele, com o rosto a centímetros do meu. Fale comigo assim de novo. Tudo o que faço é por esta família. Tudo. E se você não consegue enxergar isso, se não consegue apreciar os sacrifícios que faço, então talvez você não mereça o que estou tentando construir para nós. Toquei minha bochecha, sentindo o calor da marca da sua mão. Austin, descubra como conseguir o dinheiro, disse ele, já se virando. Não me importa o que você tenha que fazer. Minha mãe precisa da nossa ajuda e nós vamos dar a ela. Fiquei ali no escuro, ouvindo-o escovar os dentes como se nada tivesse acontecido e me perguntando como minha vida tinha se tornado esse pesadelo. Mas consegui o dinheiro. Assumi 3 projetos de consultoria adicionais, trabalhando 18 horas por dia enquanto cuidava do Riquer. Eu sobrevivi à base de café e determinação, tendo adormecido diante do computador mais de uma vez. O estresse me deixava irritado e exausto, o que só dava mais munição para Austin. Você está sempre irritado agora, ele reclamava. O Riquer vai achar que a mãe dele não o ama.
estou trabalhando para pagar o IPTU da sua mãe. Eu queria gritar. Em vez disso, pedi desculpas e tentei sorrir mais. Mesmo quando todos os músculos do meu corpo doíam de exaustão, quando finalmente entreguei o cheque de $3.000 a Cláudia, ela mal olhou para ele. Já era hora, disse ela. Eu estava começando a me preocupar que Austin tivesse se casado com alguém que não entendia a lealdade familiar. Esse foi o início de um padrão que definiria os próximos 6 anos do meu casamento. A cada poucos meses, Cláudia passava por uma crise que exigia ajuda financeira imediata. O carro dela precisava de reparos. O teto estava vazando. As contas médicas eram exorbitantes. E, de alguma forma, sempre foi minha responsabilidade resolver esses problemas. Ela é da família, Austin dizia sempre que eu tentava protestar. E família cuida da família. Mas eu não era da família. Não mesmo. Eu era um caixa eletrônico com pernas, uma fonte conveniente de renda que podia ser intimidada e manipulada para obedecer. Quando eu não produzia dinheiro rápido o suficiente, Austin aumentava a pressão. A cobiça virou empurrão. O empurrão virou tremor. O tremor virou um soco ocasional na minha barriga ou nas costelas. Lugares onde os hematomas não apareciam. Isso não aconteceria se você simplesmente fizesse o que deveria fazer, ele dizia depois, enquanto eu me encolhia como uma bola no chão do nosso quarto. Detesto ter que me envolver fisicamente, Lucy. Mas às vezes é a única maneira de me conectar com você. A pior parte não era a dor física. Era ver meu filho aprender que isso era normal, que era aceitável que homens machucassem mulheres quando estavam frustradas, que as mulheres existiam para servir, agradar e absorver punições sem reclamar. Riquet começou a ter pesadelos por volta do seu 4º aniversário. Ele acordava gritando e, quando eu ia confortá-lo, ele se esquivava do meu toque. Está tudo bem, querida, eu sussurrava, com o coração partido. A mamãe está aqui. Não deixe o papai te machucar mais, ele soluçava no meu ombro. Aquelas palavras feriram mais profundamente do que qualquer golpe que Austin já havia desferido. A manhã em que tudo desabou começou como qualquer outra. Já se passaram 2 anos. Riquet já tinha 6 anos. Eu estava fazendo café, sempre café, porque Austin precisava de cafeína para funcionar, e Riquet tinha desenvolvido o hábito de querer café como o papai. Embora eu tenha preparado o leite quase morno dele com um toque de café de verdade para dar cor, Austin estava na sala de estar mexendo no celular e reclamando de alguma ofensa imaginária do seu supervisor. Eu tinha aprendido a fazer ruídos de simpatia sem realmente ouvir. O envolvimento só o encorajava a reclamar mais. A campainha tocou exatamente às 9h15. Austin não se mexeu para atender quando sua mãe era esperada. Aparentemente, esse era o meu trabalho, ser anfitriã da mulher que me tratava como uma empregada em minha própria casa. Bom dia, Cláudia, eu disse, abrindo a porta com o sorriso falso que eu havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ela passou por mim sem retribuir o cumprimento, com o rosto impassível, com a expressão habitual de determinação sombria. Ela era uma mulher com uma missão, e eu tinha a sensação de que sabia o que essa missão envolvia. Austin, ela gritou, acomodando-se à mesa da minha cozinha como se fosse dona do lugar. Precisamos conversar. Servi-lhe café sem que ela pedisse e o coloquei à sua frente, junto com o creme e o açúcar que ela preferia. Anos de prática me ensinaram a antecipar suas necessidades. Era mais fácil do que lidar com suas reclamações. O que está acontecendo, mãe? Perguntou Austin, finalmente se juntando a nós na cozinha. Ele a beijou no rosto e me lançou um olhar que claramente dizia que eu deveria sumir. Mas eu estava cansada de ser dispensada das conversas sobre minhas próprias finanças. Fiquei no balcão, fingindo estar ocupada lavando a louça do café da manhã. O banco enviou outro aviso sobre a hipoteca, disse Cláudia, tirando um envelope amassado da bolsa. Eles querem o valor total até sexta-feira, ou vão iniciar o processo de execução. Meu estômago embrulhou. O valor total poderia variar de $5.000 a $50.000, dependendo do atraso dela. De quanto estamos falando? Perguntou Austin. $15.000. Fiquei sem fôlego. $15.000. Eu via juntando alguns milhares aqui e ali para as várias crises dela, mas 15 mil era mais do que eu ganhava em 4 meses de consultoria. Mãe, é muito dinheiro, disse Austin.
E senti uma pontada de esperança de que talvez, só talvez, ele a enfrentasse desta vez. Eu sei que sim, respondeu Cláudia, com a voz assumindo o tom de mártir que usava sempre que queria manipular Austin. Mas não sei mais a quem recorrer. Você é meu único filho, Austin. Se eu perder a casa, não terei para onde ir. A manipulação emocional era tão transparente que me deixou enjoada. Cláudia era dona daquela casa, herdada da avó de Austin anos atrás. A única razão pela qual ela tinha uma hipoteca era porque a havia refinanciado várias vezes para financiar seu vício em jogos de azar, algo que ela achava que eu desconhecia. Vamos dar um jeito, disse Austin, e eu vi minhas esperanças ruírem. Lucy tem se saído muito bem com seu trabalho de consultoria ultimamente. Muito bem, como se as jornadas de 18 horas e o estresse constante fossem algum tipo de hobby que eu praticasse por diversão. Na verdade, eu disse, recuperando a voz. Acho que não conseguimos arrecadar $15.000. É muito mais do que eu consigo ganhar em tão pouco tempo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Austin e Cláudia se viraram para me encarar como se eu tivesse acabado de confessar um assassinato. Com licença, disse Austin, com a voz perigosamente baixa. Eu disse, não temos $15.000, e não consigo ganhar tanto assim até sexta. O rosto de Cláudia ficou vermelho. Você está me dizendo que vai deixar a mãe do seu marido ficar sem teto? Estou lhe dizendo que não posso produzir dinheiro que não tenho, respondi, orgulhoso de quão firme minha voz soava, apesar do meu coração acelerado. Não pode ou não quer? Austin se levantou da cadeira, e eu reconheci os sinais de uma explosão iminente. Porque há uma diferença, Lucy. Dei mais de $20.000 para sua mãe nos últimos 2 anos, eu disse, as palavras saindo sem que eu pudesse impedi-las. $20.000 para o meu trabalho de consultoria, enquanto você contribuiu com talvez metade disso para as despesas da nossa casa. A verdade pairava no ar como uma nuvem tóxica. O rosto de Austin passou por várias mudanças de cor, do vermelho ao branco e, finalmente, a um roxo manchado que geralmente precede a violência. Como você ousa, ele sussurrou. Austin, como você ousa ficar aí me desrespeitando na frente da minha mãe? Ele estava se aproximando de mim e eu instintivamente recuei em direção à pia. Riquet ainda estava à mesa, com as mãozinhas envolvendo a xícara de café, observando tudo com aqueles olhos muito perspicazes. Não estou desrespeitando você, eu disse, tentando manter a voz calma. Só estou sendo honesto sobre a nossa situação financeira. Sério. A risada de Austin foi feia. Quer ser sincero? Vamos ser sinceros sobre o quão egoísta e ingrato ele é. Austin, a criança está bem ali, eu disse, acenando para Riquet. Esse foi o meu erro. Mencionar Riquet tentando protegê-lo lembrou Austin de que sua apresentação tinha público. Ele está bem ali, disse Austin, com a voz mais alta. E talvez esteja na hora de ele aprender o que acontece quando as mulheres não respeitam seus maridos. O medo que crescia no meu peito explodiu em pânico total. Por favor, não faça isso na frente dele. Pague o dinheiro, Lucy. Austin pegou sua caneca de café e algo em seu movimento fez todos os alarmes na minha cabeça começarem a soar. Eu disse que não tenho $15.000. Então pegue. Como? Não me importa como, ele rugiu. Vender alguma coisa, pegar emprestado, assaltar um banco. Eu não dou a mínima. Mas minha mãe não vai perder a casa porque minha esposa é egoísta demais para ajudar a família. A caneca de café estava em sua mão agora. O vapor ainda subia do líquido preto lá dentro. Eu pude ver o cálculo em seus olhos. O momento em que ele decidiu que palavras não seriam suficientes desta vez. Austin, por favor. Sabe qual é o seu problema? Ele deu um passo à frente e eu me encostei no balcão. Você se acha melhor que a gente? Acha que, por ter feito faculdade e ter um emprego chique, é bom demais para cuidar da sua família. Isso não é verdade. É verdade. Mais um passo. Você menospreza a mim e a minha mãe como se fossemos inferiores a você. Bem, deixe-me lembrá-lo de quem manda nesta casa. Vi o braço dele se mover. Vi a caneca se inclinar e levantei as mãos para proteger o rosto. Mas Austin estava mirando mais alto. O café escaldante atingiu o topo da minha cabeça e escorreu pelo meu rosto, meu pescoço encharcando a camisa.
A dor foi instantânea e avassaladora. Uma agonia ardente que me fez gritar e cair de joelhos. Em meio às lágrimas e à horrível sensação de queimação, ouvi Cláudia rir. Rir de verdade, como se ver o filho despejar líquido fervente na esposa fosse a coisa mais engraçada que já vira. Talvez da próxima vez você pense 2 vezes antes de ser tão desrespeitoso, disse ela, com a voz cheia de satisfação. Eu estava de 4, com o café pingando do meu cabelo no chão da cozinha, meu couro cabeludo em chamas. O cheiro de pele queimada enchia o ar, misturando-se ao aroma do café derramado em uma combinação nauseante. Acima de mim, Austin ainda falava algo sobre respeito e lições aprendidas, mas eu não conseguia me concentrar em suas palavras devido à dor. Tudo em que eu conseguia pensar era em Riquer, meu doce menino, sentado à mesa assistindo ao pai torturar a mãe. E então ouvi algo que me fez gelar o sangue. O arrastar de uma cadeira sendo empurrada para trás. Pequenos passos no chão da cozinha. Não, Riquer, tentei dizer, mas minha voz saiu como um grasnido. Fique onde está, querida. Mas Riquer não estava me ouvindo. Ele não estava fugindo ou se encolhendo de medo como eu esperava. Ele caminhava em direção ao pai. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Levantei a cabeça do chão, com o café ainda pingando do meu cabelo, e observei meu filho de 6 anos se aproximar do pai com uma determinação que me aterrorizou e surpreendeu ao mesmo tempo. Austin ainda estava reclamando, ainda segurando a caneca de café vazia como um troféu, deleitando-se em seu momento de dominação. As mãozinhas de Riquer tremiam, mas seu rosto, meu Deus, seu rostinho demonstrava uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Em suas mãos estava sua própria caneca de café, ainda meio cheia da mistura morna e leitosa que eu havia preparado para ele. Papai, disse ele, com a voz cristalina no silêncio repentino. Austin se virou, com um sorriso satisfeito ainda nos lábios. O que foi, filho? O que aconteceu depois? Desdobrou-se como uma cena de filme. Cada segundo se estendeu e se cristalizou na minha memória. Riquer não disse mais nada. Em vez disso, subiu na cadeira e depois na mesa com os movimentos determinados de uma criança em missão. A expressão de Austin mudou de satisfação presunçosa para confusão. Riquer, desça daí, ele começou a dizer, mas antes que as palavras saíssem completamente de sua boca, meu filho ergueu a caneca bem alto e despejou todo o conteúdo no rosto e no cabelo do pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Austin ficou paralisado, com café morno e com leite pingando do cabelo, a boca aberta em choque. O riso de Cláudia morreu abruptamente, seu rosto empalideceu. E eu encarei meu garotinho com uma mistura de terror e orgulho que fez meu peito parecer que ia explodir. Como é isso, papai? Perguntou Riquer, com a voz firme e clara. Dói? Por um momento, ninguém se moveu. Ninguém respirou. O único som era o do gotejar constante do líquido batendo no chão da cozinha. Então o rosto de Austin começou a mudar. O choque se dissipou, substituído por uma raiva mais intensa do que qualquer coisa que eu já tivesse visto nele. Seu corpo inteiro começou a tremer, suas mãos se fecharam em punhos. Seu pequeno. Ele começou a se lançar em direção a Riquer. Mas meu filho já estava se mexendo. Ele pulou da mesa e correu para onde eu tinha deixado meu celular no balcão. Seus dedos pequenos trabalhavam com uma destreza que me deixou atordoado. Riquer, não, Austin rugiu, o café ainda escorrendo pelo rosto enquanto ele o perseguia. Mas Riquer era rápido, movido pela adrenalina e pela determinação. Ele se esquivou pela ilha da cozinha, com meu telefone pressionado contra seu ouvido. 911, sua voz era aguda e assustada, mas determinada. Meu pai machucou minha mãe. Ele derramou o café quente na cabeça dela e a queimou. Moramos na rua Maple 247. Por favor, enviem ajuda. As palavras atingiram Austin como um golpe físico. Seu rosto passou de vermelho de raiva para branco como a cinza em segundos. Desligue esse telefone agora mesmo, ele exigiu, avançando em direção a Riquer. Mas meu filho ainda não tinha terminado. Quando Austin estendeu a mão para ele,
Riquer disparou em direção à porta dos fundos, ainda segurando meu celular. Minha mãe tem marcas de queimadura, continuou ele, ofegante, ao telefone enquanto corria. Meu pai sempre a machuca quando ela não dá dinheiro para vovó. Por favor, se apresse. Austin o alcançou assim que Riquer chegou à porta, agarrando o telefone com um desespero que eu nunca tinha visto nele antes. Me dá esse telefone, seu pirralho. Mas Riquer já estava lá fora, correndo pelo nosso quintal em direção à casa dos Ashton, ao lado. Eu podia ouvi-lo gritando enquanto corria. Senhora Ashton, ajudem minha mamãe. Austin começou a segui-lo, mas parou abruptamente, provavelmente percebendo que perseguir uma criança de 6 anos pelo bairro, coberto de café e gritando ameaças, não ajudaria em nada com a polícia, que sem dúvida estava a caminho. Ele voltou para dentro. Virou-se para me encarar, e o olhar em seus olhos fez meu sangue gelar. Olha o que você fez, sibilou ele. Olha o que a sua teimosia causou. Eu ainda estava de joelhos no chão da cozinha, com o couro cabeludo queimando e a camisa encharcada de café frio. Mas, pela primeira vez em anos, não tive medo dele. Eu não fiz isso, eu disse, com a voz mais forte do que estivera nos últimos meses. Você fez isso. Você escolheu derramar café quente em mim. Você escolheu fazer isso na frente do nosso filho. Você me obrigou. Não. Levantei-me com dificuldade, ignorando a dor. Eu não te obriguei a fazer nada. Isso é tudo que você é, Austin. Isso é quem você realmente é. De fora, eu ouvi a voz de Riquer se aproximando, acompanhada de outras vozes. A da senhora Ashton, provavelmente do marido dela também. Meu corajoso garotinho estava trazendo ajuda. Cláudia, que estava sentada em silêncio e atordoada desde a rebelião de Riquer, finalmente encontrou sua voz. Precisamos ligar para o nosso advogado, disse ela, com a voz rouca de pânico. Isso é ruim, Austin. Se a polícia vier. Eu sei o quão ruim isso é, Austin disparou. Mas eu estava começando a perceber que ele não sabia. Nenhum deles entendeu o que Riquer realmente tinha feito, o que ele havia posto em movimento com aquele telefonema e sua busca desesperada por ajuda. Pela janela da cozinha, pude ver a senhora Ashton caminhando rapidamente em direção à nossa casa, com um braço em volta dos ombros de Riquer e o telefone pressionado contra o ouvido. Atrás deles. O marido dela corria para alcançá-los, com um rosto sério. A cavalaria estava chegando. O som das sirenes ao longe fez o rosto de Austin ficar ainda mais pálido. Lucy, disse ele, com a voz subitamente suplicante. Sabe, eu não quis dizer isso. Eu só estava frustrado com a situação da minha mãe. Sabe, eu nunca te machucaria de verdade. Olhei para ele, olhei de verdade, e o vi claramente, talvez pela primeira vez desde que nos conhecemos. A fachada encantadora havia desaparecido completamente, arrancada pelo pânico, revelando o homem fraco e cruel que havia por baixo. Mostre seus braços a eles, eu disse baixinho. O quê? Quando a polícia chegar, mostre seus braços. O café estava quente o suficiente para queimar meu couro cabeludo. Se você estivesse realmente frustrado e não quisesse me machucar, teria queimado os braços por causa do respingo. Austin olhou para os próprios braços, perfeitamente lesos, e via a compreensão surgir em seus olhos. Ele tinha sido cuidadoso. Inclinou a caneca deliberadamente para evitar se machucar e, ao mesmo tempo, maximizar o dano a mim. As sirenes estavam se aproximando. Lucy, por favor, ele sussurrou. Pense no Riquer. Pense no que isso fará com ele. Estou pensando no Riquer, respondi. É tudo o que venho fazendo há 6 anos, e finalmente estou pronta para protegê-lo de você. A porta da frente se abriu sem cerimônia. A senhora Ashton entrou como se fosse dona do lugar, ainda segurando a mão de Riquer, seguida por seu marido Tom e 2 policiais. Lucy. A senhora Ashton correu até mim, com o rosto cheio de preocupação. Meu Deus, querida, sua cabeça. Uma das policiais, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, aproximou-se de mim cuidadosamente. Senhora, sou a policial Andrea. Recebemos uma ligação sobre uma agressão doméstica. A senhora está ferida? Antes que eu pudesse responder, Riquer se desvencilhou da senhora Ashton e correu até mim. Mamãe,
Chamei a polícia como você me ensinou, disse ele, envolvendo minhas pernas com seus bracinhos. Você está bem? Como eu o ensinei. Eu nunca o ensinei a ligar para o 911, mas de alguma forma ele absorveu isso de programas de segurança na escola ou na televisão. Meu menino brilhante e corajoso sabia exatamente o que fazer quando o pai cruzou a linha. Estou bem, querido, sussurrei, acariciando seus cabelos com as mãos trêmulas. Você fez exatamente a coisa certa, senhora. A policial Andrea ainda esperava minha resposta. Olhei diretamente para Austin enquanto falava. Sim, estou ferida. Meu marido derramou café quente na minha cabeça porque me recusei a dar $15.000 à mãe dele. O segundo policial, um homem mais jovem, já estava pegando seu bloco de notas. Senhor, preciso que o senhor venha aqui, disse ele a Austin. Isso tudo é um mal-entendido, disse Austin rapidamente. Minha esposa e eu estávamos discutindo e eu acidentalmente derramei. Ele não derrubou nada sem querer, interrompeu Riquet com a voz aguda, mas determinada. Ele jogou na cabeça da mamãe de propósito. Eu o vi fazendo isso e a vovó riu. Todos os olhares se voltaram para Cláudia, que parecia querer desaparecer no chão. A criança está confusa, disse ela rapidamente. Ele está chateado e eu não estou confusa. A voz de Riquet se elevou. Papai machuca a mamãe o tempo todo. Ele a empurra, agarra seus braços e a faz chorar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A policial Andrea ajoelhou-se ao nível de Riquet. Querida, você pode me contar mais sobre isso? Quando seu pai machuca sua mãe? Quando ela não dá dinheiro para a vovó, disse Riquet com naturalidade. A vovó sempre precisa de dinheiro. E quando a mamãe diz não, o papai fica bravo e a machuca. Observei o rosto de Austin alternar entre emoções. Pânico, raiva, desespero. Aquilo não estava indo como ele planejara. Não era uma situação que ele pudesse controlar ou manipular. Senhora, precisamos de atendimento médico para essas queimaduras, disse a policial Andrea, levantando-se. E depois vamos precisar de um depoimento completo. Mas Riquet não tinha terminado. Com a coragem que só as crianças possuem, ele caminhou até o policial. Tirei fotos, anunciou. Todos congelaram. Que fotos, querida? Perguntou a policial Andrea gentilmente. No celular da mamãe. Quando o papai não estava olhando, tirei fotos dos hematomas nos braços e no pescoço da mamãe. Escondi tudo numa pasta especial. Meu telefone. O telefone que ele usou para ligar para o 911, o telefone que provavelmente ainda estava com ele. Austin fez um movimento desesperado em direção a Riquet, mas Tom Ashton se colocou entre eles, e sua postura normalmente amigável foi substituída por algo muito mais perigoso. Acho que não, disse Tom calmamente. O policial mais jovem já se movia para conter Austin. Senhor, preciso que se acalme e mantenha as mãos onde eu possa vê-las. A policial Andrea estendeu a mão para Riquet. Você pode me mostrar essas fotos, querida? Meu filho assentiu solenemente e tirou meu celular do bolso. Com a fluência tecnológica que parecia natural à sua geração, ele acessou a galeria de fotos do celular. Eu criei uma pasta secreta, disse ele, orgulhoso. Viu? Chama-se provas. Evidências. Meu filho de 6 anos criou uma pasta chamada Evidências. A policial Andrea percorreu as fotos, com a expressão cada vez mais sombria. Havia pelo menos uma dúzia de fotos de hematomas nas minhas costelas, marcas de impressões digitais nos meus braços e uma marca particularmente feia na minha clavícula, onde Austin me agarrou no mês passado. Senhora, há quanto tempo isso vem acontecendo? Ela me perguntou. Anos, sussurrei. Mas piorou depois. Olhei para Riquet, sem querer traumatizá-lo ainda mais com detalhes. Depois que a vovó começou a precisar de dinheiro, Riquet concluiu, com naturalidade. O papai fica muito bravo quando a mamãe não consegue pagar as coisas da vovó. Cláudia emitiu um som estrangulado. Austin, faça alguma coisa, mas Austin já estava algemado. O policial mais jovem leu seus direitos com uma voz monótona que parecia ecoar pela minha cozinha. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode ser usado contra você em um tribunal.
Vi meu marido, meu agressor, ser preso na minha própria cozinha e senti algo que não sentia há anos: esperança. Mas o verdadeiro choque veio quando a policial Andrea se virou para Cláudia. Senhora, preciso falar com a senhora também. Temos um depoimento de testemunha de que a senhora estava presente durante a agressão e que riu. O rosto de Cláudia ficou branco. Eu não fiz nada de errado. Sou só a sogra. Na verdade, disse a senhora Ashton. Eu vi tudo pela janela quando o Riquer veio correndo. A mulher mais velha estava definitivamente incentivando. Tom assentiu. Minha esposa me chamou à janela quando viu o que estava acontecendo. Nós dois vimos essa mulher rindo enquanto o filho despejava café quente na esposa. Isso faz de você uma cúmplice, disse a policial Andrea para Cláudia. E possivelmente culpada de cumplicidade em violência doméstica. A expressão de choque e terror no rosto de Cláudia quase valeu 6 anos de abuso. Mas eu não toquei nela, protestou. Você encorajou, testemunhou e não fez nenhuma tentativa de impedir ou pedir ajuda, respondeu o policial. Neste estado, isso o torna cúmplice, já que eles levaram Austin e Cláudia algemados em direção à porta. Austin me olhou com puro ódio nos olhos. Isso não acabou, Lucy, disse ele. Você se acha tão esperta, mas acabou de destruir nossa família. Riquer nunca vai te perdoar por isso. Olhei para o meu filho, que ainda estava agarrado às minhas pernas, e depois para Austin. O Riquer me salvou, eu disse claramente. Ele é mais corajoso do que você jamais será. A porta da frente se fechou atrás deles, deixando-me sozinha com os policiais, os Ashton e meu filho incrível. Mas ainda não tínhamos terminado. Nem perto disso. Enquanto o policial Andrea recebia meu depoimento e providenciava para que eu fosse atendido por um paramédico para tratar das queimaduras no meu couro cabeludo, Riquer continuou a surpreender a todos com sua documentação completa da disfunção da nossa família. Tem mais, disse ele, sério, ao policial no computador da mamãe. Que mais? Perguntou a policial Andrea. A mamãe guarda papéis com todo o dinheiro que o papai e a vovó pegaram. Ela me mostrou uma vez quando perguntei por que ela estava sempre triste com os números do computador. Registros financeiros. É claro que, ao longo dos meus anos de consultoria freelancer, desenvolvi o hábito de manter registros meticulosos. Cada centavo investido na crise interminável de Cláudia foi documentado, categorizado e datado. Riquer, você pode mostrar à policial Andrea onde a mamãe guarda esses papéis? Perguntei, ainda um tanto atordoada com a iniciativa do meu filho. Ele assentiu e a levou até meu escritório em casa, conversando sobre como eu ensinei que controlar o dinheiro era importante e como ele havia notado que papai nunca parecia ter dinheiro, mas mamãe estava sempre trabalhando para encontrar algum. Enquanto eles estavam fora, a senhora Ashton sentou-se comigo à mesa da cozinha, me ajudando cuidadosamente a limpar os resíduos de café do meu cabelo. Lucy, querida, há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou ela gentilmente. Muito tempo, admiti. Eu ficava pensando que ia melhorar, que Austin ia mudar. E eu estava tão isolada que achei que ninguém acreditaria em mim. Nós vimos coisas, disse Tom baixinho, de onde estava parado perto da janela, observando. Ouvimos discussões, vimos você com ferimentos que você alegou terem sido acidentes. Conversamos sobre dizer algo, mas é difícil interferir no casamento de outra pessoa. Terminei. Eu entendo. Devíamos ter feito algo antes, disse a senhora Ashton, com lágrimas nos olhos. Falhamos com você. Não, respondi com firmeza. As únicas pessoas que me decepcionaram foram Austin e Cláudia. Todos os outros estavam apenas tentando respeitar minhas escolhas, mesmo quando eram escolhas claramente ruins. A policial Andrea voltou com o Riquer e uma caixa cheia dos meus documentos financeiros. Sua expressão era sombria. Senhora Austin, com base no que seu filho me mostrou, acho que precisamos conversar sobre as acusações de fraude também. Fraude. Esses registros demonstram abuso financeiro sistemático. Seu marido e a mãe dele basicamente extorquiram dinheiro de você por meio de ameaças e violência. Isso é um crime grave. Ela espalhou alguns dos meus extratos bancários sobre a mesa. Só nos últimos 2 anos, você deu a eles mais de $30.000. E de acordo com seus registros, seu marido contribuiu com menos de 8.000 para despesas domésticas durante o mesmo período.
Ver tudo exposto daquela forma, preto no branco, deixou a dimensão do abuso cristalina. Eu não tinha sido apenas uma esposa espancada. Tinha sido vítima de exploração financeira organizada. Tem mais uma coisa, disse Riquet, puxando a manga da policial Andrea. Papai tem um telefone secreto. Meu sangue gelou. Que telefone secreto, querida? Na caminhonete dele. Às vezes, ele conversa com uma moça quando me leva para tomar sorvete. Ela o chama de Ambebean e ele ri com ela. Mas ele disse à mamãe que estava trabalhando. O caso? Claro, houve um caso. A agenda de trabalho esporádica, as ausências misteriosas, a completa falta de remorso pelo tratamento que ele me deu. Tudo fazia sentido agora. A policial Andrea já estava chamando mais unidades. Precisamos revistar o veículo, disse ela ao colega. O que encontraram na caminhonete de Austin foi contundente. O celular descartável que Riquet mencionou estava cheio de mensagens de texto entre Austin e uma mulher chamada Alma. Mensagens que deixavam claro que o relacionamento deles era romântico e duradouro. Mas essa não foi a pior descoberta. Escondido sob o banco do motorista, havia documentos que me faziam girar a cabeça. Extratos bancários de contas que eu nunca tinha visto, mostrando depósitos regulares de uma construtora onde Austin alegava trabalhar esporadicamente. A verdade é que ele trabalhava em período integral há mais de 2 anos, ganhando um salário substancial que ele escondia de mim enquanto me obrigava a sustentar nossa família com trabalho de consultoria. Ele mentiu sobre tudo, disse a policial Andrea quando me trouxe as provas. O trabalho esporádico, as dificuldades financeiras, tudo isso foi inventado para justificar o roubo do seu dinheiro. Olhei para os extratos bancários, calculando rapidamente. Austin tinha ganhado mais de $60 mil só no ano passado. Dinheiro que ele escondia enquanto me via trabalhar 18 horas por dia para pagar as contas da mãe dele e manter comida na mesa. O que isso significa? Perguntei. Significa que estamos diante de várias acusações criminais. Fraude financeira, violência doméstica, declaração de declarações financeiras falsas, caso ele tenha alegado dificuldades financeiras para obter quaisquer benefícios. Senhora Austin, seu marido está sujeito a uma pena de prisão grave. A magnitude da farsa era impressionante. Austin não estava apenas me abusando fisicamente. Ele estava me roubando sistematicamente, enquanto me forçava a acreditar que eu era um fardo financeiro para a família. Mas mesmo isso não foi o fim das descobertas daquele dia. A senhora Ashton, que Deus a abençoe, decidiu ligar para minha irmã em Portland. Perdi o contato com minha irmã porque Austin gradualmente me isolou de todo o meu sistema de apoio. Lucy, a voz familiar ao telefone me fez desmoronar completamente. Megan me contou o que aconteceu. Já estou no carro. Chego aí em 3 horas. Minha irmã Jean, eu não falava com ela há mais de 1 ano. Não havia há 3 anos. Tudo porque Austin me convenceu de que minha família nos desprezava e não queria se envolver em nossas lutas. Sinto muito, solucei ao telefone. Sinto muito por ter desaparecido. Não se desculpe por nada, disse Jean, impetuosamente. Eu deveria ter lutado mais para manter contato. Eu sabia que algo estava errado, mas deixei as desculpas do Austin me convencerem a recuar. Nunca mais, Lucy. Nunca mais. À medida que a tarde avançava, minha cozinha se tornou o centro de comando do que parecia ser um pequeno exército de pessoas determinadas a me ajudar a reconstruir minha vida. Jean chegou com 2 malas e uma firme determinação de recuperar o tempo perdido. Meu advogado, recomendado pelos Achons, apareceu com a papelada preliminar para o processo de divórcio e ordens de restrição. Mas foi Riquet quem forneceu a prova final mais satisfatória. Mamãe, disse ele, puxando minha manga enquanto o advogado explicava minhas opções. Esqueci de contar à policial sobre o amigo do papai no banco. Que amiga no banco, querida? A moça que o ajudou a esconder o dinheiro. Eu ouvi falando com ela no telefone secreto. Ela estava ajudando a colocar dinheiro em contas que você não podia ver. O advogado e o policial Andrea trocaram olhares. Riquet, você se lembra de algo específico sobre o que eles disseram? Perguntou o advogado gentilmente. Meu filho assentiu solenemente. Papai disse, obrigado por manter o nome da Lucy fora das contas. E a moça respondeu,
É para isso que servem os amigos, meu amor. Fraude bancária. Austin não só estava escondendo sua renda, como também estava trabalhando com alguém do banco para ocultar ativamente meus bens de mim. Isso está cada vez melhor, murmurou a policial Andrea, fazendo outra anotação. Quando o horário de visitas terminou na cadeia do condado, Austin e Cláudia foram acusados de violência doméstica, fraude financeira, fraude bancária e conspiração. A fiança havia sido estipulada tão alta que nenhum deles sairia tão cedo. Sentei-me na cozinha naquela noite, cercada pela minha irmã, os Achons e meu corajoso garotinho, e senti algo que não sentia há anos. Paz. O que acontece agora? Perguntei à sala em geral. Agora, disse Jean, apertando minha mão. Vocês se reconstroem. Vocês recuperam tudo que roubaram de vocês e mostram ao Riquer como uma mulher forte realmente é. Riquer ergueu os olhos de onde estava desenhando na mesa. Mamãe, você vai ficar bem agora? Puxei-o para o meu colo, com cuidado com o meu couro cabeludo enfaixado, e o abracei. Vamos ficar mais do que bem, querida. Vamos ser livres. 3 meses depois, eu estava no tribunal usando um lindo vestido verde que realmente me servia perfeitamente. As primeiras roupas novas que comprei para mim em anos. Meu cabelo havia crescido sobre as cicatrizes de queimadura e, pela primeira vez em muito tempo, me senti forte. Austin estava sentado à mesa dos réus, de macacão laranja, ladeado por um defensor público que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. O homem confiante e controlador que eu um dia temi se foi, substituído por alguém que parecia pequeno e derrotado. Cláudia sentou-se ao lado dele, igualmente diminuída, seu comportamento imperioso de sempre substituído pelo olhar vazio de alguém que finalmente percebera as consequências de seus atos. A acusação fez um bom trabalho. As provas eram contundentes. Anos de abuso documentado, ativos ocultos, fraude bancária e extorsão. A namorada secreta de Austin havia se tornado testemunha do Estado em troca de imunidade, fornecendo conversas gravadas que pintavam um quadro claro de sua fraude calculada. Mas o depoimento mais contundente veio de uma fonte inesperada. Meritíssimo, disse o promotor, o Estado convoca Riquer Austin para depor. Meu corajoso garotinho caminhou até o banco das testemunhas com a mesma determinação que demonstrara naquele dia na cozinha. O juiz havia providenciado a presença de um defensor da criança, e o interrogatório foi delicado, mas o depoimento de Riquer foi devastador. Meu pai costumava machucar minha mãe quando ela não conseguia pagar as contas da vovó, disse-lhe claramente, sua voz baixa ecoando pelo tribunal. Ele a agarrava, a empurrava e derramava café na cabeça dela. A vovó ria quando isso acontecia. Você já tentou ajudar sua mãe? Perguntou o promotor. Tirei fotos dos hematomas, disse Riquer, com naturalidade. E chamei a polícia quando o papai queimou a cabeça da mamãe com o café. O advogado de Austin tentou argumentar que o testemunho de uma criança não era confiável, mas as evidências físicas corroboravam cada palavra dita por Riquer. Quando chegou a hora da sentença, tive a oportunidade de fazer uma declaração de impacto da vítima. Subi ao pódio e olhei diretamente para Austin e Cláudia, essas pessoas que roubaram 6 anos da minha vida e tentaram destruir meu espírito. Você não abusou apenas de mim, eu disse, com a voz firme e clara. Você ensinou ao meu filho que a violência é normal, que as mulheres existem para serem machucadas e exploradas. Você roubou meu dinheiro, minha dignidade e meu senso de autoestima. Austin não me olhou nos olhos, mas continuei assim mesmo. Mas você cometeu um erro. Você subestimou o quanto eu amava meu filho, e você o subestimou completamente. Riquer nos salvou no dia em que decidiu revidar. Ele demonstrou mais coragem aos 6 anos do que qualquer um de vocês jamais demonstrou em toda a vida. Virei-me para me dirigir diretamente ao juiz. Meritíssimo, esses réus não cometeram crimes apenas contra mim. Eles cometeram crimes contra o meu filho, forçando-o a testemunhar abusos e traumas que nenhuma criança deveria presenciar. Peço que você considere não apenas o que tiraram de mim, mas o que tentaram roubar dele. Sua infância, sua sensação de segurança, sua fé nos adultos que deveriam protegê-lo. As sentenças foram tudo o que eu esperava e muito mais. Austin recebeu 12 anos de prisão por violência doméstica, fraude financeira e conspiração. Cláudia pegou 7 anos de prisão por cúmplice em violência doméstica e fraude. O bancário que ajudou a ocultar os bens de Austin pegou 5 anos de banimento permanente do setor bancário.
Mas a vitória judicial foi apenas parte da minha vingança. A verdadeira satisfação veio do que aconteceu depois do julgamento. Com os bens ocultos de Austin agora legalmente meus, juntamente com a restituição do dinheiro que lhes roubaram ao longo dos anos, eu me vi em uma posição financeira melhor do que nunca, mesmo antes de conhecer Austin. A construtora que pagava o salário de Austin também foi responsabilizada por ajudá-lo a esconder renda, resultando em um acordo adicional que garantiu o fundo universitário de Riquer. Usei parte do dinheiro para comprar uma casa nova em um bairro diferente. Um novo começo para nós dois, mas, mais importante, usei-o para construir algo com que eu sonhava durante os dias mais sombrios do meu casamento. Um negócio pessoal meu. Abri uma pequena loja, expliquei a Jean enquanto estávamos sentados na minha nova cozinha, observando Riquer brincar no nosso espaçoso quintal. Um lugar onde as mulheres podem comprar, sentir-se confiantes e saber que não precisam da aprovação de ninguém para brilhar. O negócio começou pequeno, mas a fama se espalhou rapidamente. Em um ano, eu havia expandido para uma loja online, contratei algumas funcionárias, mulheres que, como eu, haviam reconstruído suas vidas após abusos, e criei uma pequena comunidade de apoio que ia além de roupas. Tornou-se um lugar de empoderamento, um lembrete de que éramos capazes de nos sustentar. Riquer, por sua vez, havia florescido de maneiras que me impressionavam diariamente. A criança medrosa e retraída que costumava se encolher com barulhos altos se foi, substituída por um menino confiante e compassivo que falava abertamente sobre seus sentimentos e defendia os colegas que estavam sofrendo bullying. Quero ajudar as pessoas como você me ajudou, ele me disse uma noite, enquanto fazíamos a lição de casa juntos. Como eu te ajudei, querida? Você me mostrou que não tem problema ter medo, mas não pode deixar que pessoas assustadas machuquem outras. E me ensinou que às vezes é preciso ser corajosa, mesmo quando não se quer. Nunca lhe ensinei explicitamente essas coisas, mas, de alguma forma, ele as absorveu ao observar nossa jornada juntos. A melhor vingança, porém, foi a vida que construímos juntos. Voltei a namorar com cuidado, com terapia e apoio de amigos que me ajudaram a reconhecer sinais de alerta que eu não tinha percebido antes. Quando conheci Peter, um enfermeiro pediátrico gentil que tratava Riquer como se fosse seu próprio filho e nunca me pediu para mudar quem eu era para o conforto dele, soube que finalmente tinha aprendido a escolher melhor. Austin me escreveu cartas da prisão, primeiro se desculpando, depois com raiva e depois implorando. Li as primeiras e depois instruí meu advogado a redirecioná-las. Eu não tinha interesse nas tentativas dele de me manipular atrás das grades. Cláudia era menos persistente em suas comunicações, mas igualmente irrelevante. Quando foi libertada, após cumprir 5 anos, mudou-se para outro estado e não fez nenhuma tentativa de contato conosco. Soube por meio de conhecidos em comum que ela havia conseguido trabalho como balconista de loja e estava morando em um pequeno apartamento. Bem diferente do estilo de vida que ela mantinha extorquindo dinheiro de mim. A vingança mais gratificante, porém, era simplesmente ser feliz. 5 anos depois daquela manhã terrível na minha cozinha, Riquer e eu estávamos no tribunal novamente, mas dessa vez para uma celebração, não um julgamento. Aos 11 anos, Riquer recebeu um prêmio de serviço comunitário por seu trabalho voluntário em abrigos locais, ajudando outras crianças que haviam testemunhado violência doméstica. Quando eu era pequeno, meu pai machucou minha mãe, disse-lhe ao microfone, dirigindo-se a uma plateia repleta de policiais, assistentes sociais e líderes comunitários. Eu achava que era assim que as famílias funcionavam. Mas minha mãe me ensinou que o amor não deve machucar e que todos merecem se sentir seguros em sua própria casa. Ele olhou diretamente para mim enquanto continuava. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é pedir ajuda. E às vezes a coisa mais importante que você pode fazer é ajudar outra pessoa a ser corajosa. A ovação de pé durou vários minutos. Petra apertou minha mão enquanto observávamos nosso filho, porque era isso que Riquer havia se tornado para ele, legalmente e em todos os aspectos importantes. Aceitou o prêmio com a mesma determinação silenciosa que demonstrou naquele dia em que ligou para o 911. Depois da cerimônia, dirigimos até nossa casa, a casa que comprei com o dinheiro roubado de Austin no acordo do seguro, a casa onde ninguém jamais levantou a voz com raiva ou machucou alguém por despeito. Riquer correu na frente para deixar nosso cachorro sair, ainda de terno e gravata, mas já planejando trocar de roupa para brincar. Minha loja agora tinha 2 lojas, um negócio online próspero e uma clientela fiel de mulheres que não compravam apenas roupas. Eles estavam comprando confiança.
O telefonema corajoso de Riquet naquele dia havia desencadeado um efeito cascata que ainda se espalhava. Ver o rosto do meu filho se iluminar enquanto ele jogava a bola para o nosso cachorro. A melhor vingança é viver bem, e estamos vivendo muito, muito bem. Dentro de casa, eu tinha uma foto emoldurada na minha mesa. Uma foto do Riquet do dia em que ele recebeu o prêmio. Seu rosto era sério e orgulhoso enquanto ele falava à plateia sobre coragem e pedido de ajuda. Mas, ao lado disso, eu guardava algo mais. Uma cópia do boletim de ocorrência daquele dia na cozinha, destacando a seção onde o policial havia anotado as evidências coletadas, incluindo fotografias tiradas por um menino de 6 anos que foi corajoso o suficiente para documentar os crimes de seu pai. Às vezes, a vingança mais poderosa não consiste em ferir aqueles que te feriram. Às vezes, consiste em tomar tudo o que tentaram roubar, sua força, sua voz, seu futuro, e usá-lo para construir algo belo. Austin ainda envia cartas de vez em quando. Elas vão direto para o triturador sem serem lidas. Não preciso mais saber o que ele tem a dizer. A opinião dele parou de importar no momento em que o café quente atingiu meu couro cabeludo e meu filho decidiu revidar. As únicas vozes que importam agora são aquelas que me elevam. O riso do meu filho, o incentivo gentil do meu marido e as clientes gratas que saem da minha loja sorrindo para o próprio reflexo. Essa é a vingança mais doce de todas. Uma vida tão cheia de amor e propósito que não sobra espaço para raiva. Austin me tirou 6 anos, mas, em troca, me deu algo inestimável. A certeza de que eu era mais forte do que jamais imaginei e que, às vezes, as vozes mais fracas podem rugir mais alto quando a justiça está do seu lado. Meu filho me ensinou que coragem não é não ter medo. É ter medo e escolher fazer a coisa certa mesmo assim. E a lição aprendida com o menino de 6 anos que derramou o café na cabeça do pai e ligou para o 911 valeu cada momento de dor que ele teve que suportar.